É isso aí, Renan. Vamos aguardar um pouquinho a galera chegar, né? Enquanto isso, a gente vai vendo aqui os nossos detalhes técnicos. Lorena, boa noite. Seja muito bem-vinda. A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal chegar até as 8 horas e a gente começa às 8 em ponto. Queria só que me dêem se estão me escutando bem e se a imagem tá boa. Fiz o teste ainda há pouco com o Renan, mas é, só para a gente confirmar. Beleza, Renan? Tamo junto aí, irmão. Muito obrigado aí pelo convite. Poxa, que bom, Lorena. Legal. Vamos confirmar. Falta um pouquinho ainda, daqui a pouco a gente começa, né? Então, quem vai chegando, uma boa noite a todos. Riselma, seja muito bem-vinda. Querida amiga Riselma, esteja à vontade aí conosco. Bom, Renan, obrigado pelo feedback. O pessoal começa a chegar. Vamos esperar mais um pouco, mais alguns minutos, e a gente começa. Edilane, que legal. Bom te ver aqui, Edilane. A grande amiga Edilane, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho de estar nos assistindo. Vitor Gondim, grande Vitor. Obrigado aí pela presença, irmão. Mais 2 minutos a gente começa, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Já temos algumas pessoas na sala. A gente espera mais 2 minutos e a gente começa o andamento da exposição. Muito obrigado, Riselma. Obrigado. Mais 1 minuto, então a gente começa. Claro que não esqueci, Edilane, né? Além da nossa amizade, respeito muito grande pela pessoa e a gente sempre vai estar junto, pode ter certeza. Marcela, que bom que você chegou. Seja muito bem-vinda. Verônica, grande amiga Verônica, seja muito bem-vinda. É prazer estar com vocês aqui hoje.
A gente espera mais um minutinho, o pessoal começar a chegar. Mais um minuto só a gente começa. O pessoal ainda está chegando. Temos 13 pessoas na sala agora. A gente espera mais um minuto e começamos. Renan dando as boas-vindas a todos. Bom, então eu acho que a gente já pode começar a dar andamento, né, dentro da nossa proposta, dentro do horário, que é o mesmo da palestra presencial. Então, devagar, nós vamos começando, tá ok? Quero reiterar novamente a minha gratidão pelo Grupo Jesus e Maria, pelo convite do Renan, pelo grupo que sempre confiou no meu trabalho, sempre me prestigiou, e é uma alegria muito grande, uma saudade muito grande desse pessoal aí. Bom dia, boa noite, Regina Santos, seja muito bem-vinda. Então é um prazer muito grande, até pela saudade que tenho lá das nossas palestras, né, dos nossos bate-papo presenciais, mas no momento a gente precisa ficar em casa, né? A gente precisa ter esse momento de resguardo, ter esse momento de cautela, de prudência, e a gente vai divulgando o movimento espírita através da tecnologia, através da internet, que afinal é realmente um instrumento. Deise, seja muito bem-vinda. Adriana, muito bem-vinda também. Se acheguem. Então a gente vai mostrando que a internet é capaz também de proliferar, de ampliar essa fraternidade. A gente vai fazer uma... Ué, Adriano, o que houve? Não está reproduzindo? Provavelmente seja no seu aparelho, porque acho que o de todo mundo está ok. Tá? Vê se você está com algum problema de configuração aí no teu aparelho. Então, o pessoal do grupo do Jesus e Maria dizendo que está tudo normal. Agora está legal, beleza. Olha, a gente começa então agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais esse compromisso, não somente com a doutrina espírita, não somente com as pessoas que estão ouvindo e interagindo nessa exposição online, mas sobretudo com o nosso coração, com a nossa própria alma. E pedimos à inteligência suprema que possamos ser iluminados pelos mentores espirituais, ainda que online, estão realmente nos guiando e tentando oferecer o melhor nesse período difícil, né? A Dalgisa, seja muito bem-vinda, se achegue conosco. E o que a gente vai fazer nessa exposição de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do Evangelho como terapia, tanto que o nome da palestra é Evangelho Terapia Rumo à Regeneração. E nós vamos fazer um link entre esses dois temas, a Evangelho Terapia e a regeneração, através da fase que a gente está vivendo agora, tá bom? Então, desde já, eu digo que se tiverem alguns questionamentos, vocês podem botar aí no modo texto. Se não puder responder todos durante a exposição,
com certeza entrarei no site já após a exposição e responderei a todas as questões, tá ok? Não fiquem preocupados, e o material que eu usar também nessa exposição eu vou pôr nos comentários do vídeo para que todos tenham acesso, tá ok? Cláudia Gal, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, a gente precisa definir, primeiramente, o que eu quis dizer com evangelho-terapia. Porque a gente vê o evangelho normal como sendo um código moral, um código de preceitos morais que vão ser usados em sociedade, portanto, vão ser transformados em ética, né? Porque a ética é a moral em sociedade, é a moral no coletivo. Então, o que a gente pode depreender do Evangelho? Para mim, especificamente, pelo que eu já estudei, pelo que eu vivo em relação a isso, o Evangelho é uma grande terapia. O Evangelho é uma grande terapia nas horas de crise, nas horas de alegria, nas horas de angústia, nas horas de incerteza, de insegurança que eu ainda as tenho. Então o Evangelho para mim é isso tudo, é sobretudo uma forma de que eu tenho em dialogar comigo mesmo, né? É como na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida o homem melhorar-se e ter uma melhor sorte na vida futura. E os Espíritos respondem: homem, conhece-te a ti mesmo, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Então eu vejo o Evangelho como uma forma de autoconhecimento, né? E sobretudo de terapia, de autoencontro, né? De encontro da nossa própria sombra, desses traumas, desses complexos que a gente deixou para trás, de outras vidas, da nossa infância também. Então eu vejo o Evangelho como um código terapêutico realmente. E eu separei aqui, para que a gente possa ampliar e para que a gente possa aprofundar mais um pouco nessa evangelioterapia, que é uma matéria imensa, que eu acho até que uma vida, eu tenho certeza que apenas uma existência no corpo físico não é o suficiente para que nós possamos entender tudo isso. A gente precisa de várias experiências para fazer com que isso amadureça dentro de nós. E nós temos a felicidade de agora, nesta vida, conhecermos a doutrina espírita, né? Que, a meu ver, é a maior intérprete desse código terapêutico chamado Evangelho de Jesus. Disse Jesus no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente precisa fazer algumas perguntas, né? O que é verdade? A verdade, ela está circunscrita num templo religioso? Essa é uma pergunta interessante que a gente vai desenvolver daqui a pouco. A verdade, ela é ocidental ou oriental? A verdade, ela depende de uma crença religiosa ou ela depende de uma vivência da espiritualidade, sobretudo, né? Seja bem-vindo, Silvio. Meu abraço ao amigo que estava sumido. Seja muito bem-vindo aí nessa nossa humilde explanação. Então, essa evangelioterapia, ela suplanta, né? Ela não fica limitada a um templo religioso. Allan Kardec, de uma forma brilhante, como sempre, no Evangelho, escreve todo um capítulo dizendo que fora da caridade não há salvação. É claro que ele precisava usar a linguagem que era peculiar ao século XIX, né? Numa sociedade francesa que já era extremamente intelectualizada, mas que ainda guardava muitos traços e muitas influências do dogmatismo da Igreja Católica, né? Isso é apenas
uma afirmação histórica e não uma crítica. Bom, então dentro disso, dentro desse capítulo que Allan Kardec afirmou que fora da caridade não há salvação, ele poderia ter dito, deixou bem claro nesse mesmo capítulo, que fora da igreja não há salvação. O que equivaleria para nós espíritas dizer fora do centro espírita não há salvação? Ora, o Livro dos Espíritos é bem claro que diz que nós não precisamos ser espíritas para estarmos bem numa vida futura ou nessa vida mesmo, né? Eles enfatizam que o bem é o bem, independente de onde vem. Essa prática do bem, ela pode ser feita de muitas formas, porque a gente pensa que a caridade é o ato de dar algo que nos sobra. Mas caridade é muito mais do que isso, segundo a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos. E o que significa você ser benevolente para com todos? É você estar aberto para entender as pessoas como elas são e de acordo com a posição social que elas têm. Porque muitas vezes nós somos benevolentes para as pessoas que nos interessam, que vão nos devolver algum favor por essa atenção que nós damos a elas. Mas nós esquecemos que benevolência, ela é um estado mental de abertura, a fim de que você esteja apto para entender as pessoas como elas são e tentar dialogar com o diferente. Isso, a meu ver, é a benevolência, né? Um outro tripé da caridade é a indulgência para com as imperfeições alheias, o que não significa omissão. Há uma linha muito tênue entre a palavra indulgência e a omissão. Omissão é um processo de negação, onde nós fingimos que algo não está acontecendo, ainda que esse algo ele esteja muito patente, mas chega um momento onde a tensão interna, ou seja, dentro de nós, ela é maior do que a tensão externa daquilo que está acontecendo à nossa volta. E esse é o momento de questionamento que realmente nós precisamos começar a mudar de forma até automática, né? Porque a própria lei divina, como nós vamos ver daqui a pouco, ela nos obriga, entre aspas, à mudança. Então, o que acontece é que o terceiro tripé da palavra caridade é o perdão, que não é esquecimento, a meu ver, porque esquecer de algo que alguém nos fez é impossível, porque o perispírito, o corpo espiritual, ele é um corpo imortal e as informações contidas nele de todas as nossas experiências, quer seja no mundo material ou no mundo espiritual, elas são inapagáveis, elas são indeléveis. Então, não é possível que nós nos esqueçamos, né? As informações, elas podem até ir para o nosso inconsciente, como acontece de uma vida para outra. Daí o esquecimento do passado de uma vida para outra, né? Uma vida física no corpo físico para outra. Mas essas informações não estão perdidas e se manifestam através de tendências, através de complexos, através de traumas, através de neuroses, né? E tantos outros distúrbios da mente humana. Bom, então o que a gente quer dizer realmente é que a verdade, ela não é propriedade de uma só crença, porque toda crença, quando sincera, ainda que limitada, ela é respeitável. Portanto, estamos de mão dadas com todas as pessoas de bem que estão conosco tentando divulgar um mundo melhor. Jane, seja muito bem-vinda ao nosso estudo, ok? Então, o que acontece é o seguinte: a meu ver, o Livro dos Espíritos nos dá uma abordagem interessantíssima a respeito dessa questão do que seja a verdade, né? Assim como Allan Kardec falou que fora do templo religioso, ele poderia ter dito que fora do templo religioso não há salvação,
ele também afirmou que fora da verdade externa não há, poderia não haver salvação. Então, essa questão da verdade externa, essa questão da crença, é simplesmente uma forma que nós temos de ver a vida. E essa forma, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa vivência em determinadas circunstâncias, com algumas pessoas, em determinados lugares, ela pode vir a mudar. Ela pode se transformar, ela pode e deve se transformar sempre para algo mais aperfeiçoado, né? O que cremos hoje em dia, mesmo em termos de doutrina espírita, não é imutável. Essas coisas vão crescer e muitas crenças limitantes trazidas de influências de outras religiões que permeiam o nosso movimento espírita, elas com certeza vão ser transformadas através dessa retomada do pensamento de Allan Kardec, que já se faz sentir em muitos lugares aqui no Brasil e do mundo. Boa noite, Terezinha. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Mauro. Prazer estar contigo aqui na nossa live, ok? Obrigado aí pelo carinho de todos em estar nos assistindo. Então, essa questão da verdade, ela é muito relativa. E eu falo da verdade externa, da verdade de crença, da verdade que nós temos em refletir a respeito de algo que não está no terra a terra, né? A respeito de algo que nos espera a respeito da vida futura, né? Então, o que eu quero dizer com essas palavras de Jesus é o seguinte, que a meu ver, Jesus não se referia, quando falou que a verdade nos libertaria, a um código de crenças. Ele, a meu ver, por isso o nome da palestra Evangelioterapia, ele se referia a um estado interno. Qual a sua verdade do momento? Eu costumo dizer isso, Michele, seja muito bem-vinda. Eu costumo dizer que, independente da nossa crença espírita, os nossos sentimentos continuam o mesmo. Eu, durante muito tempo, eu atendi as pessoas fraternalmente em algumas casas espíritas e pude, isso em termos de estatística, e pude observar que elas tinham conhecimento mediano ou algumas até conhecimento avançado da doutrina espírita. Conheciam perfeitamente os mecanismos que regem o fenômeno mediúnico, à luz da obra de Allan Kardec, conheciam perfeitamente o encadeamento da lei de causa e efeito no nosso processo reencarnatório. Elas tinham a certeza que a vida após a morte continua, portanto, criam e tinham a certeza na imortalidade da alma, mas relegaram a segundo plano aquela máxima de Allan Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar suas más tendências e inclinações. Está exatamente assim, textualmente assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já que temos que reconhecer os verdadeiros espíritas pela tentativa que eles fazem em domar as suas más tendências e inclinações, a primeira afirmação já pode ser feita, que nós temos más tendências e inclinações. E uma reflexão que nós devemos fazer com a evangelioterapia, com esse conhecimento da verdade interna, é o seguinte: nós temos reclamado inúmeras vezes das pessoas que nos circundam. Nós reclamamos muitas vezes da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, enfim, reclamamos dos nossos amigos. Muitas vezes achamos que não somos compreendidos,
Mas qual a força que nós temos feito para compreendermos, para nos pormos no lugar das pessoas que convivem conosco? Será que nós somos tão fáceis assim de convivência? Será que realmente nós já aprendemos a abdicar de determinados mecanismos de orgulho, de egoísmo, de vaidade no cotidiano? Porque isso não é uma questão de crença, isso é uma questão de vivência, de transformação moral, de reforma íntima, como queria Kardec. Então, a gente tem perguntado assim: o que as pessoas podem fazer por mim? O que a casa espírita pode fazer por mim? Mas a gente nunca pergunta, quase nunca pergunta, o que eu posso fazer para melhorar o meu convívio com as outras pessoas? O que eu posso fazer de bom para a casa espírita, para a igreja, para o terreiro de Umbanda, que tanto amamos, né, independente da crença que tenhamos? O que eu posso fazer para a contribuição desse coletivo, para ser uma pessoa mais benevolente, mais indulgente, que não guarde tanta mágoa ou ódio das outras pessoas, né? Eis aí o grande desafio que faz realmente a característica do verdadeiro espírita. Então a gente vai andando e vai vendo que essa mensagem é universal. Vocês querem ver que coisa interessante? Gandhi, ele baseava toda a militância pacífica dele em duas realidades. A primeira era Satyagraha, o apego à verdade. E a segunda era a Ahimsa, a não violência. Então, com esse apego à verdade e sempre de forma pacífica, nós realmente podemos alavancar o nosso processo evolutivo. No Livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, nós temos lá um estudo profundo e belíssimo a respeito da lei divina ou natural. Dividido por alguns capítulos, Allan Kardec fala, por exemplo, da lei de reprodução, da lei de sociedade, e fala, dentre outras leis também, da lei de justiça, de amor e de caridade. Mas na teoria é muito fácil. Como fazer na prática que esses mecanismos de convivência deem certo, né? Primeiro, trabalho. É necessário que nos movimentemos. E no Livro dos Espíritos, trabalho não é apenas a nossa função remunerada. Trabalho é qualquer preocupação útil que nós tenhamos em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Entendem? Então, o segundo tópico que está lá na primeira página do livro Obras Póstumas é solidariedade. É complementar ou completar aquilo que falta no outro. Ao invés da crítica ácida, ao invés da fofoca, da maledicência, falando por trás das pessoas algo que nós não gostemos no comportamento ou no caráter dela, por que não chamamos as pessoas para conversarmos sinceramente a respeito dessas falhas do relacionamento que temos com elas? E seja ele qualquer relacionamento, seja ele um relacionamento mais íntimo, de cônjuges, seja um relacionamento de pai e filho, seja um relacionamento entre amigos, né? Porque muitas vezes não gostamos de determinadas coisas que as outras pessoas falam ou fazem conosco, mas ao invés de falarmos de forma fraterna, de forma amena, de aprendermos esse mecanismo da serenidade para conversar com as outras pessoas, nós preferimos muitas vezes macular a reputação dessas pessoas com outras pessoas, né? Na minha terra tem muito disso, eu acho que aqui não tem muito não, que se chama fofoca, né? E isso destrói qualquer relação de amizade, qualquer relação de verdadeira fraternidade. Então a gente aprende que essa verdade, ela não é adquirida através dos livros.
ela não é adquirida através de vídeos, de documentários. Ela é adquirida através do autoencontro. O processo de autoconhecimento, como citei anteriormente aqui na questão 919, ele tem fases, tá bom? Ele não é feito de forma instantânea. Como já disse, ele não é feito em uma só vida. Jung, por exemplo, o grande fundador da psicologia analítica, ele dizia que o processo de individuação, ou seja, de descoberta da própria singularidade, de você descobrir quem você realmente é, com todos os defeitos e limitações, ele poderia durar toda uma vida. E aproveitando esse pensamento de Jung, eu como espírita poderia dizer, esse processo ele dura várias vidas. Essa libertação, ela não acontece de uma hora para outra. Ela demora a maturar dentro de nós, né? Quem é capaz, por exemplo, de imaginar o quanto já podemos evoluir em determinada limitação que nós temos, né? Porque às vezes a melhora é tão pequena que para os outros ela parece insignificante, mas para você ela tem um sentido muito especial, por menor que seja. As coisas precisam fazer sentido na nossa vida. Se você é espírita, você deve sempre perguntar qual o sentido de ser espírita, né? É a questão da própria caridade, segundo a concebia Jesus na questão 886. Qual o sentido disso tudo, de vivenciar isso tudo, né? Será que é realmente você vencer debates? Será que realmente é você conseguir fazer com que a tua opinião sobrepuje a do outro, né? Massageando o teu ego, ou é algo muito mais profundo do que isso? Então, para que nós possamos fechar esse conceito de verdade, eu resumo que essa verdade é interna. Somos espíritas, acreditamos nos mesmos princípios básicos da doutrina que foram deixados por Allan Kardec, orientado pelo Espírito da Verdade, mas que respostas buscamos no nosso dia a dia? As respostas gerais são as mesmas, mas as respostas específicas para as nossas angústias, para os nossos traumas, como o próprio nome já diz, ela é muito individual, ela é muito particular. Então a gente, dessas verdades gerais, desses princípios gerais da doutrina, a gente tem que buscar a aplicação prática na própria vida. E sou capaz de dizer que existem formas e formas de terapia, e todas elas são muito válidas quando buscam realmente a levar o ser humano a um estágio maior de consciência. E eu conheço várias delas e tenho me aperfeiçoado em algumas delas, mas a que eu mais admiro realmente é a evangelioterapia, que é essa terapia psicológica à luz dos princípios que foram deixados por Jesus e que palidamente estão escritos nos evangelhos. Então, uma sugestão que eu tenho tentado aplicar em mim mesmo, no meu dia a dia, buscando essas minhas limitações, é que você não tente resistir aos teus defeitos, às tuas limitações. Não tente resistir a esses pontos de sombra dos teus sentimentos. O método correto não é tentar resistir, porque muitas vezes eles podem ser muito mais fortes do que nós. O ponto ideal é que você dialogue com eles. Primeiro, admita. Essa é a primeira fase do autoconhecimento. É que você realmente admita que você precisa mudar a tua forma de proceder em relação às pessoas. Que você precisa mudar a tua forma de proceder em relação à tua visão de mundo,
a tua forma de proceder em relação à visão de política, por exemplo, e aqui eu não vou debater política partidária, não estou defendendo ou atacando nenhum partido, mas política faz parte da vida. A política com P maiúsculo, né? É uma ciência muito antiga, né? A qual Aristóteles já falava na antiga Grécia e escreveu escritos, né? Que deram origem até um livro chamado Política, né? Do próprio Aristóteles. Então isso já são princípios muito antigos que já vêm sendo estudados há muito tempo. Mas pensemos um pouco nessas verdades que são incomparáveis, são singulares, só existe um de nós no universo inteiro, né? Todo espírito, dizia André Luiz através de Chico Xavier, é um universo por si mesmo. E a gente tem que buscar essa individuação, a gente tem que buscar essa transformação através do autoencontro, que é um encontro consigo mesmo, não somente visando os teus defeitos ou limitações, mas visando, sobretudo, também as tuas, virtudes. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade em elogiar os outros, né? Elogiar no bom sentido, né? Não lisonjear, porque isso é falsidade, mas realmente reconhecer as virtudes dos outros, porque essas virtudes, geralmente, elas podem nos gerar inveja, porque gostaríamos de ser igual às outras pessoas, ainda que inconscientemente. Gostaríamos de fazer como já fazem determinadas pessoas que militam nos nossos mesmos campos de ação. Mas muitas vezes nós não reconhecemos o trabalho alheio justamente por inveja. E a inveja, ela precisa ser tratada, não é vergonha para ninguém. Nada que nós sentimos é vergonha, diga-se de passagem, mas precisa ser trabalhado de forma satisfatória ao ponto de nós transformarmos esses princípios nocivos, como é a inveja, um sentimento de vibração muito densa, transformando-a através do reconhecimento, através da gratidão, porque a gratidão é o antídoto contra a inveja, por exemplo, em admiração. Transformar esse processo de inveja que sentimos em admiração é um grande salto na nossa evolução, né? Aí nós já vamos parar de lutarmos contra quem sabe mais do que nós, quem ama mais do que nós, e vamos passar a segui-los. E é realmente uma sugestão que eu dou. Se você quer realmente evoluir, una-se, sobretudo, a pessoas que amem mais do que você, que sejam melhores do que você naquilo que você precisa aprender, né? Que tenham mais conhecimento do que você. E é assim que a gente consegue realmente trilhar um caminho de ampliação da nossa consciência como um todo. Dizia Einstein que quando uma consciência se amplia, ela jamais volta ao tamanho que ela tinha, ao tamanho normal, né, de origem. Bom, essas foram algumas pinceladas que eu dei em torno desse conhecimento da verdade. Mas essa verdade nos liberta de que forma? Nos liberta de quê? Dos obsessores? Eu digo até que a obsessão ela é o menos importante nesse processo de aquisição de autoconhecimento, porque só existe obsessor porque existe sintonia. Porque a partir do momento que a minha mente ela não sintoniza com sentimentos de baixa vibração, obsessores que não podem agir diretamente na matéria por estarem numa outra dimensão, automaticamente não conseguem o feedback da minha mente, entende? Então não adianta nós trocarmos o demônio de antigamente pela palavra obsessor na atualidade. É claro que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente pode pensar. E está lá no livro dos Espíritos. Muitas vezes são eles que nos guiam. Não é que nós não tenhamos livre-arbítrio,
mas muitas vezes nós somos influenciados a tal ponto, tanto para o bem quanto para o mal, que são os espíritos que de forma automática nos guiam para determinadas ações boas ou ruins, tá bom? Mas só se houver sintonia. Se você quer realmente se unir ao teu mentor espiritual, que você com certeza, assim como eu, como todos nós tem, se você quiser realmente captar as boas intuições que ele pode te oferecer, porque ele é um espírito, tecnicamente falando, mais evoluído que você, ainda que seja muitas vezes pouca coisa, né? Ele precisa que você vibre no bem, pense no bem. Uma das doenças que mais mata as pessoas hoje em dia é a depressão. E a gente confunde depressão muito com tristeza, né? As pessoas não morrem de depressão, mas elas morrem com depressão. E são N fatores que levam a essa depressão. Mas a depressão ela é gerada, sobretudo, isso espiritualmente falando, né? Não fazendo uma abordagem psicológica aqui nessa palestra, essa depressão ela é gerada pela insatisfação que nós temos, nesse conflito que nós vivemos entre a individualidade que nós somos, como espíritos imortais, e daquilo que nós somos agora como personalidade no corpo atual. Cada corpo um ego, cada personalidade uma história, mas essas personalidades que nós já vivemos, e tanto quanto a personalidade que nós vivemos agora, elas ficam arquivadas. E muitas vezes, quando não bem trabalhadas, porque os sentimentos foram relegados a segundo plano, elas interferem diretamente numa outra vida que possamos ter, inclusive nessa vida atual, as personalidades anteriores que nós tivemos, justamente porque relegamos esse trabalho a segundo plano. Simplesmente fingimos que essas coisas não existem dentro de nós, né? Quem poderia admitir, qual espírita pode admitir, por exemplo, que já sentiu ódio de outra pessoa? Vocês já sentiram? Né? Responda aí nos comentários quem já sentiu realmente ódio de alguém. Eu já senti algumas vezes e procuro realmente trabalhar isso muito dentro de mim, né? Que é uma origem, tem origem realmente nas experiências passadas, nas culturas que eu já vivi. Quem nunca sentiu mágoa, quem ainda não tem mágoa no coração, que atire a primeira pedra, né? Quem realmente nunca sentiu inveja da beleza de alguém ou do conhecimento de alguém, sentindo que essa beleza, sentindo que esse conhecimento é Marcela, né? Marcela já sentiu, né? Que bom que eu falo para pessoas normais, né? Porque sentir raiva é normal. O que nós não podemos deixar é que essa raiva se transforme em ódio, que é um sentimento nocivo. A raiva é uma emoção básica. Você não pensa para sentir raiva, você não pensa para sentir alegria, você não pensa para sentir medo ou tristeza, você simplesmente sente, e porque isso é uma percepção, é um estímulo, é um reflexo das circunstâncias que você vive no dia a dia, né? Que bom que você já consegue comentar isso em público, Marcela, porque todos nós somos seres humanos, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso aqui. Assim como você está fazendo o teu testemunho, o teu pequeno testemunho, Allan Kardec também o fez. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Então eu luto muito, sinceramente, não por uma casa espírita maior ou mais luxuosa ou com mais técnicas, né? Eu luto muito pela humanização das casas espíritas, né? Quais os sentimentos que nós temos sentido dentro das casas espíritas? Porque uma coisa é a persona que a gente veste numa reunião pública, né? Outra coisa são os nossos sentimentos verdadeiros diante daquele contexto ali. Então esse é o grande desafio, cada um sabe onde o sapato aperta e não adianta jogar para segundo plano, porque ou no mundo espiritual ou em outras experiências no corpo físico isso vai vir à tona e eu sou testemunha
factual disso, tá bom? Eu sinto isso na própria carne todos os dias da minha vida. E isso aí não é demérito nenhum falar, não estou me menosprezando, pelo contrário, eu me amo muito, realmente, eu gosto muito de mim mesmo, eu passei a gostar muito de mim mesmo porque eu descobri quais são as minhas emergências evolutivas nessa atual vida, né? E é justamente a outra coisa, o outro ponto, né, dos inúmeros pontos que poderíamos falar da evangelioterapia, mas não teremos tempo aqui. Se o Renan deixar, a gente fica aqui até umas 3 horas, né, Renan? Mas eu acho que não vai ser o caso, né? É como a gente faz lá presencialmente no Jesus e Maria, mais ou menos, né, Paulo? Então, o fato é que Jesus disse, né, o grande Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí não precisa falar mais nada, já está tudo dito. A gente só precisa aprofundar e comentar isso no nosso dia a dia. Comentar, trazer exemplos vivos dessa máxima de Jesus, né? A gente pode fazer isso. Deixa eu ver aqui só um comentário da Lorena, né? Porque eu gosto de interagir. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz e muitas vezes as pessoas me ensinam muito mais nas minhas palestras, interagindo comigo, nessa forma que eu tenho de levar os meus discursos, muito mais aprendo do que propriamente ensino alguém. A Lorena diz aqui que muitos amenizam o ódio dizendo que sentem raiva, mas infelizmente o sentimento de ódio é muito sentido por nós humanos. Eu tento mudar o sentimento contando até 10, 20. Tá bom, conte até 50, né? 100. Mas na verdade, o que a gente precisa é dialogar com esse sentimento. De onde ele vem? Em que situações eu tenho sentido determinada coisa, né? Vai conseguir sim, Lorena? Em que situações eu tenho sentido ódio de alguém, né? Sentir ódio da sogra eu acho que é mais do que normal, né? Mas tô brincando, tá bom? A minha é muito legal. Mas em que situações a gente tem sentido tristeza? O que que nos paralisa? Qual o medo mais emergencial em nós? Vocês já pensaram sobre isso como espíritas? Porque estudo espírita não é só o ESD. O estudo espírita não é só o ESOB, não é só o estudo avançado da obra, né? Para que nós possamos ali delimitar os princípios trazidos. O Renan falou para eu ficar à vontade com o horário, mas eu sei que na verdade ele é uma pessoa muito gentil, né? E a gente tem que realmente terminar nesse horário. Até porque a gente tem que dormir para trabalhar, alguns, né? Infelizmente, muitos já não estão podendo nessa época, né? Mas Deus sabe tudo o que faz. Então, voltando àquela nossa questão, é possível amar a Deus sem amar ao próximo como a si mesmo? Se for de forma egoísta, sim, é possível amar a Deus sem amar ao próximo como a si mesmo. Por exemplo, os homens bomba, os fundamentalistas que se dizem islâmicos, mas não o são, eles amam a Deus. Muitos acreditam realmente que explodindo um supermercado, se explodindo em praça pública ou num veículo e etc., eles vão alcançar um paraíso com 40 virgens, né? Bom, seria muito difícil aguentar 40 falando ao mesmo tempo, né, no seu ouvido, né? Isso já não seria um paraíso, acho que seria até um inferno, né? Concorda comigo, Renan? Né? Mas o fato é que eles amam a Deus. Amam, amam, mas de forma orgulhosa e egoísta. Agora, amar a Deus de forma altruísta, amar a Deus de forma desprendida, desapegada e com gratidão, ele pressupõe essa ligação, essa conexão
com o amor ao próximo e a si mesmo. Tanto que Jesus disse: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Né? Porque não somente no catolicismo, e aqui não vai nenhuma crítica destrutiva, é apenas uma constatação, né? A Riselma está perguntando, seria amor ou barganha? Né? Depende. Se você espera alguma coisa por insegurança, por apego ou possessividade, é barganha. Agora, se você faz alguma coisa de bom por uma pessoa simplesmente por ver o bem-estar dela e por estar contribuindo por um mundo melhor, isso é amor. Aí a diferença, né? A gente tem que sempre diferenciar amor, apego e possessividade, que é o que rege muito, né, os relacionamentos, sobretudo conjugais hoje em dia. Muitas pessoas, elas se apagam numa relação para que a outra possa crescer, elas deixam de conversar e muitas vezes quando se vê a relação já acabou por falta de diálogo, por falta de coragem de expor realmente o que está sentindo. E isso é muito grave, né? Esse é um desafio que inclusive nós espíritas precisamos vencer também nos nossos relacionamentos. Mas voltando ao amor ao próximo, essa conexão que tem que haver, né? Como eu vou respeitar alguém se eu não me autorrespeito? Se eu não respeito os limites do meu corpo, se eu não respeito os limites da minha inteligência, os meus limites dos sentimentos, eu busco esses limites. Eu tenho que tentar ampliá-los, claro, sempre. Isso se chama progresso, evolução. Mas nós temos um teto no momento. Nós temos uma limitação que precisa ser respeitada. Ela precisa ser ampliada, mas também precisa ser respeitada, não só pelos outros, eu digo por nós mesmos, né? Isso se chama autoamor, que é o combustível do processo de autoconhecimento. Você só confia em Deus e confia nos outros se você realmente confiar em si mesmo, se você desenvolver essa confiança em si mesmo. E há mecanismos para se fazer isso, né? E esses mecanismos é não ter medo de viver, não ter medo de expor os seus sentimentos, não ter medo realmente de ser quem você é, sem as influências e convenções do meio, né? Porque muitas vezes a gente se deixa levar pelas convenções do meio. Eu, como espírita, eu costumo dizer e afirmar que eu sou um livre pensador. Eu admito os princípios da doutrina, eu me aprofundo na obra de Allan Kardec, porque eu acho, a meu ver, é o fundamento da doutrina espírita acima de qualquer outro autor, mas eu sempre tenho aquilo que Allan Kardec pediu que nós tivéssemos, né? O bom senso, a capacidade de discernimento individual e de usar esses princípios gerais da doutrina espírita na minha vida do cotidiano. Eu tenho tentado muito, muito mesmo, com toda a força, ser espírita fora da casa espírita. É realmente respeitar os limites das pessoas no meu trabalho, na minha família, na via pública, né? E buscar dar o exemplo realmente, não somente dentro do centro espírita, mas principalmente na vida, no cotidiano. E aí que a gente vai começando a realmente aprender o que é esse amor ao próximo como a si mesmo, né? A questão da autoconfiança, a questão da autoestima, porque se você está com a autoestima baixa, você está sujeito a predadores energéticos, né? Os chamados vampiros energéticos, que muitas vezes são pessoas que te amam, mas que te sugam. Elas não fazem isso por mal, mas fazem por tendência de escravizar a mente alheia, né? Não acredite em nada só porque eu estou falando, não acredite em nada só porque foi Chico Xavier que psicografou, não acredite em nada só porque está escrito na obra de Allan Kardec. Acredite porque o teu senso moral, ético e intelectual já condiz com aquele tipo de informação.
É assim que a gente vai passando a exercer essa autenticidade perante nós mesmos, né? Porque nós devemos ser sinceros não com os outros apenas, mas consigo mesmos também. E aprender a ler dentro de nós aquilo que a gente está sentindo. Porque esses sentimentos são realmente os nossos cartões de visita, tanto no mundo material e principalmente no mundo espiritual. Porque quando a gente falecer, as máscaras vão começar a cair, as ilusões vão se dissolvendo aos poucos e a gente realmente vai ser aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, né? Então a gente vai criar uma nova identidade a partir daquilo que a gente já é. Não precisa jogar nada fora, mas precisa transformar. Porque é um princípio em psicologia que tudo que você tira da tua mente, você precisa ter uma substituição. O espírito imortal, ele tem horror ao vazio, até porque o nada não existe, né? O nada, como dizia o livro dos Espíritos, é uma abstração. Então, quando você trabalha algum defeito ou alguma limitação, você já precisa começar a pensar em algo para substituir isso. Já pensaram nisso? Que não adianta combater o orgulho se você ainda não está preparado para entender nem intelectualmente, nem emocionalmente o que é humildade. Você ainda não estudou o que é humildade, como é que você quer se preparar para combater ou para dialogar com o teu orgulho, né? Marcelo está dizendo aqui, acredito porque já vivi esse tipo de problema e porque vejo isso se repetindo ao meu redor. Problemas de baixa autoestima são difíceis. É verdade mesmo, Marcelo. Muitas vezes a nossa família nos ama muito, nós somos muito queridos no nosso meio, mas se a gente não se auto-amar, a gente não vai sentir o amor dos outros, né? Ainda que esse amor seja verdadeiro e que exista, a gente não vai estar preparado para viver essa experiência e não vai ser completo e nem vai complementar os outros, né? Que almas gêmeas não existem, o que existem são almas afins. Ninguém foi criado metade do outro, porque nós somos inteiros. Eu tenho capacidade para ser inteiro, eu não preciso de ninguém para me completar. O que a gente precisa é pessoas que caminhem conosco, nos complementando, sem nos completar. Entende? Essa é a proposta. Então esse amor, ele precisa ser trabalhado primeiramente como auto-amor. Porque há uma grande crença, né? Inclusive, infelizmente, cultivada por muitos espíritas, que você só tem que se dedicar completamente aos outros, tá? E esquecer de si mesmo. Faça isso e vai parar no manicômio, mais cedo ou mais tarde. Se não for nessa vida, vai ser na outra, tá bom? Então, a gente precisa equilibrar, a gente precisa investir em si mesmo. Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, seja ela em qual área for, nas humanas, exatas, na saúde, etc., você está investindo em si mesmo para oferecer algo de melhor para alguém, não é isso? Agora, quando eu invisto em mim mesmo, elaborando melhor meus sentimentos, identificando as minhas limitações e dialogando com elas, eu estou investindo em mim de forma psicológica, espiritual. Então esse é um investimento de auto-amor para que você possa ter relações não tóxicas com as outras pessoas. E todas as relações tóxicas são baseadas na dependência emocional. Você é capaz de ser feliz por si mesmo. As outras pessoas são balizas, são placas, muitas vezes de advertência, ou auxiliares nessa tua felicidade. Mas você é capaz de, por si mesmo, se autorrealizar. E essa é a proposta da doutrina espírita. Eu queria mostrar para vocês duas coisas, né? Nessa época de angústia que a gente está vivendo aí do coronavírus, eu queria deixar uma questão de O Livro dos Espíritos e depois fechar com um depoimento do próprio Kardec, e eu vou explicar. A questão é a seguinte:
é a 734 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores uma coisa muito interessante, né, a respeito dos flagelos naturais. Olha só a pergunta que Allan Kardec faz. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E os espíritos respondem. E aí o castigar não é no sentido de punir, tá, gente? Eu volto a dizer que Allan Kardec precisou usar o vocabulário que era comum ao século XIX. E a gente tem que explicar isso com o vocabulário da modernidade, da contemporaneidade, entendeu? E os espíritos respondem, para fazer avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, olha o bom senso e a profundidade do pensamento dos espíritos nessa resposta de Allan Kardec. E eu perguntaria para vocês, o Covid-19, que é uma mutação do coronavírus, é um flagelo natural, enquadrado nessa questão 737? Eu vejo que sim. Na minha interpretação, sim. E ele veio para nos ensinar fraternidade, ainda que de forma forçada. Quando você não aprende de forma amena, vem a lei de causa e efeito e te impulsiona ao sofrimento para você ficar mais sensível, tanto ao teu mundo interno quanto ao mundo dos outros, tá bom? Então, o vírus serve para isso. E não se preocupem, porque as pessoas que morrerem serão realmente atendidas. Deus tem o melhor para essas pessoas, que pode ser inclusive um de nós, não sabemos, no futuro. Mas qual o vírus pior? O vírus que mata o corpo ou o vírus que destrói a alma? Quais as chagas piores? As chagas que destroem o corpo, que é passageiro, ou as chagas que vão corroendo a alma, né? São coisas que a gente tem que passar a pensar. Então, tudo que a gente está vivendo é decorrente da lei de causa e efeito. Não é uma punição divina, mas é uma tentativa que Deus tem em nos ensinar mecanismos mais coerentes e mais eficazes para que realmente a gente aprenda que fraternidade não tem barreiras, tá, gente? Espírita não tem que ser amigo só de espírita, não. Espírita tem que ser amigo de todos. A gente se identifica mais com algumas pessoas, mas a gente tem que aprender a desenvolver uma coisa chamada alteridade, que é penetrar no mundo do outro com respeito, penetrar no mundo do outro com solidariedade e, sobretudo, com tolerância às limitações que essas pessoas, ou que achamos que essas pessoas têm, ou que realmente elas têm. É assim que a gente realmente vai fundar um processo de fraternidade que não tem barreiras. Eu não acredito em fraternidade de pessoas que pensem igual. Eu acredito em fraternidade entre pessoas que pensam diferente e se respeitam, né? Que pensem igual e se respeitem também. E isso era um pequeno adendo que eu gostaria de deixar em relação ao Covid-19, ao coronavírus, tá? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link dele nos comentários, no qual eu faço um comentário mais aprofundado a respeito do coronavírus à luz da doutrina espírita, baseado totalmente na obra de Allan Kardec, tá bom? E vou deixar todo o material, como já disse no início, nos comentários para que vocês possam fazer reflexões posteriores em outros dias ou de acordo com a vontade de vocês. Para terminar essa nossa live, que
eu me propus a fazer sobre evangelioterapia, nós falávamos que todos nós temos os nossos pontos de crise, não é isso? Leonardo Luiz Rabelais, grande irmão, muito bem, nos assistindo aí, que legal. Um grande abraço para o teu pai, o Estevão, meu grande amigo também, tá bom? Nós temos épocas de crise na nossa vida, não temos? Chico Xavier também as tinha, Madre Teresa de Calcutá as tinha, e todos os outros grandes ícones da humanidade, quer seja em qualquer área, pessoas que realmente amaram o semelhante a fundo, eles tiveram os seus momentos de crise. E essa crise significa crescimento. Por mais que nós não idealizemos o final desse nosso sofrimento, ele tem um fim. É que em crise a gente não consegue imaginar isso, né, esse fim. Mas Kardec também, existia dias na vida dele que ele era dotado de profunda crise, de profunda angústia, né? E eu tenho aqui para provar um documento, uma carta escrita pelo próprio punho dele, e é uma carta inédita que foi traduzida do francês para o português, para a língua portuguesa, e divulgada ano passado, do grande acervo que está sendo aos poucos divulgado pelo SEDOC, né, do Centro Espírita André Luiz de São Paulo, que está responsável pela tradução de todos esses documentos inéditos, né, que foram agora divulgados para domínio público. Então, nessa carta, Kardec diz o seguinte, um determinado dia da vida dele que ele escrevia. Vamos acompanhar. Eu estou hoje num estado desprezível. Repito, isso é Kardec escrevendo, tá, gente? Isso é um documento original, comprovadamente original. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo e, por conseguinte, de mau humor. Olha só, Kardec tinha mau humor também, né? Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me força para a repelir. Se é uma prova, que ela sirva à minha humildade. Se é como instrução, dai-me a luz necessária para descobrir. Eu não tenho o espírito livre, estou confuso, infeliz, cheio de ansiedade. Ou seja, Kardec estava confuso, infeliz e cheio de ansiedade. Parece isso com a gente, não parece a nossa história? Tem dias, não parece? Olha só que coisa confortante, né? Em nome do Deus Todo-Poderoso, Espírito de verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faça com que durante meu sono venha a me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos, e assim restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Olha só que coisa interessante. Kardec usando o próprio conhecimento que ele recebeu para, com humildade, pedir ajuda para as limitações emocionais que ele estava vivendo no momento que ele escreveu aquela carta. Isso é muito reconfortante, porque se Kardec pode ficar confuso, ansioso e triste, quanto mais nós, que somos seres que ainda não alcançamos talvez nem a metade do patamar evolutivo de Allan Kardec, né? Então isso nos impulsiona para frente porque a gente deixa de crer em ídolos, mas começa a crer em ideais. A gente deixa de eleger crenças idólatras em relação a médiuns ou dirigentes espíritas ou da igreja ou do terreiro, não importa de onde seja, porque são homens e mulheres que também têm as suas dificuldades e também têm suas limitações, mas que dão bons exemplos que precisam e devem ser seguidos, mas não integralmente, porque eles também erram, né? Então a gente vai formando uma noção do espírita do futuro, do espiritismo que vai se transformar numa crença geral, mas que nunca foi e nem nunca será uma religião, mas que pode nos levar à compreensão dessa espiritualidade maior que independe de crença, independe de cor,
independe de nacionalidade, de idade ou de religião. Somos todos irmãos e a gente precisa descobrir isso no nosso dia a dia, tá bom? Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá bom? Agradeço demais, muita gratidão ao convite aí pelo querido Grupo Espírita Jesus e Maria. E eu queria dizer que se vocês tiverem perguntas, tiverem questionamentos, vocês podem fazer, que depois eu respondo todos, ok? Então agora a gente vai fechar. Eu gostaria de fazer uma oração, como de hábito, e realmente que todos fechem os olhos aí no recôndito do vosso lar e que vocês recebam essa paz, essa alegria, esse sentimento de gratidão de estarmos juntos realmente. Podemos falar da doutrina espírita nesse momento difícil, né? E estarmos no recôndito do nosso lar. Não importa que tenha alguém doente, não importa que estejamos passando por problemas financeiros, mas concentrem-se e recebam essa energia de paz e de serenidade que os mentores espirituais de cada um de nós podem nos dar nesses momentos de sintonia através da prece. Então vamos orar ao nosso Pai maior, amantíssimo, clemente e misericordioso, por mais esta oportunidade de abrirmos o nosso coração nesse universo da amplidão da doutrina espírita, que nos ensina com amor, com fervor, a sermos pessoas melhores, mais voltadas para a fraternidade, para a liberdade e para a igualdade entre todos os seres humanos. Senhor, que possamos dialogar com a nossa parte escura, com a nossa parte sombra, e como o Mestre Jesus queria, fazermos brilhar a nossa luz na noite, na tarde e no dia. Que possamos, Senhor, pegar o grão do Teu Evangelho de paz e transformá-lo em algo que não se acaba jamais. Que possamos interiorizar o Teu amor com fervor, hoje e sempre, em nosso coração, em nosso ser, para todo sempre. Muito obrigado a todos, fiquem na paz. Eu agradeço aí cada momento que vivemos juntos. Obrigado, Marcela, pelo feedback, foi muito bom estar com você também. Obrigado, Isabela, muito obrigado pelo carinho de todos. E agora a gente se recolhe, mas continuamos juntos nesse movimento de paz e de fraternidade que não tem barreiras. Oremos pelas pessoas que estão desencarnando, não somente com o Covid, mas pelas pessoas que estão em grandes dificuldades econômicas no nosso país, pelos lares que estão desesperados. Oremos para que essas energias elas possam minimizar a dor dessas pessoas que clamam de alguma forma por uma ajuda divina nesse momento, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado Renan, obrigado pelo reconhecimento e pelo carinho, Adriana também, obrigado pelo feedback, tá bom, gente? Muita paz aí, e quero deixar claro para Jesus e Maria que meu coração está com vocês, tá bom? Desde 17 anos, quando comecei a falar em público, Jesus e Maria sempre me acolheu com muito carinho e com muito amor, tá bom? E meu coração sempre será de vocês aí, e estou sempre à disposição dentro das minhas limitações. Fiquem na paz, uma excelente semana a todos. Obrigado.